Jacques Toubon é contra e Michel Rocard a favor da adesão da Turquia à União Europeia. Os dois eurodeputados franceses, ambos homens com experiência governativa, deixam-nos algumas ideias sobre a situação turca no contexto político europeu. Impressões registadas pela Euronews a poucos dias da apresentação do relatório anual da Comissão Europeia relativo à candidatura turca, que analisa os progressos realizados por Ankara. Uma visão francesa sobre a Turquia é o tema desta edição de Ágora. É claro que, por exemplo, a chamada do embaixador da Turquia a Washington depois da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes ter votado o reconhecimento do genocídio arménio, isso significa uma clara recusa de revisitar a sua história. As ameaças ao Kurdistão iraquiano, a continuação atualmente no interior de um certo número de processos, digamos, por delito de opinião, é uma situação que hoje, infelizmente, não parece ter grandes progressos. De certa forma, é mesmo um recuo daquilo que eu chamo a postura internacional da Turquia. En tout cas sur ce que j'appellerais la posture internationale de la Turquie. Tout à fait vrai. É de facto verdade. Estou completamente de acordo. A palavra importante que acabou de dizer é hoje, porque tudo isso é verdade. A Turquia não tem tradição democrática. Ela é, portanto, atingida, de resto, como alguns outros países, como Israel ou os Estados Unidos, que têm o culto do exército e da força excessiva em relação ao que se pode esperar de um exército ou de uma intervenção de força para resolver os problemas. Eu não acredito na imposição militar da democracia no Iraque. Eu não acredito no reequilíbrio do problema curdo através das armas. Por isso, estamos de acordo. O que não impede que a Turquia seja um país muito importante, um dos primeiros países do Islão a experimentar um pouco de laicidade, ameaçada, frágil, mas energicamente defendida. E a posição que ela assumiu desde o início do conflito no Médio Oriente, que é um pouco equilibrada e arbitral, é muito importante para a paz no futuro. Aliás, ao lado da Turquia estão 5 ex-repúblicas soviéticas petrolíferas que falam turco. Elas estão divididas entre 3 influências. Uma influência integrista islâmica perigosa, mortífera. Uma influência mafiosa, concessionária, laica, mas alcoólica, do sistema herdado. E depois a influência turca. Se fecharmos a porta no nariz da Turquia, a influência turca vai transformar-se em xenofobia anti-europeia e isso será terrível para o futuro. É por isso necessário ajudar os turcos. Eu respondo acrescentando as coisas. A Turquia desempenhou esse papel de potência regional, de primeira potência regional no Mar Negro, o Oriente Próximo e o Cáucaso. Mas eu não creio que ela continue a desempenhá-lo, caso se funda com a União Europeia. Penso que continuará a sê-lo se continuar a ser parceira da União Europeia ao lado. A segunda consideração é que nós falamos dos nossos motivos de inquietação. Eu penso que a evolução interior, quer dizer a evolução constitucional que acabou de se produzir a seguir à grande vitória democrática, é preciso dizê-lo, do AKP. As eleições correram bem, mas essa vitória que traz mudanças constitucionais, eu estou um pouco inquieto, porque hoje eu diria que nós assistimos ao primeiro passo para acabar com o princípio laico. Mas, por exemplo, a eleição do presidente por sufrágio universal não é ela feita unicamente para fazer funcionar os mecanismos laicos que atualmente se opõem a uma espécie de islamização da República? Eu estou muito inquieto em relação ao abrandamento reformador que se observa por parte de Erdogan, que há 4 ou 5 anos fazia todos os 6 meses aprovar um pacote legislativo considerável. Supressão da pena de morte, interdição da tortura policial, agora está muito parado. O que não quer dizer que não possa voltar a arrancar, porque as forças que provocaram as mudanças continuam ativas. E o que dizem Erdogan e Gül, o novo presidente, é que nós queremos fazer democratas muçulmanos, tal como existem democratas cristãos. A sua imagem é a CDU alemã. É uma imagem que merece o nosso interesse e eu creio que as forças democráticas são as forças capitalistas, as forças económicas e também a formidável comunidade intelectual. Quando encontramos intelectuais turcos, sentimos-nos na Europa. Eles cresceram como nós. Eu conheço gente do cinema, por exemplo, e estou totalmente de acordo.
Então, a perspectiva de adesão criou um fluxo de investimentos estrangeiros na Turquia que ajudam nesse sentido e reforçam as forças que vão no sentido certo e que podem tornar-se em maiorias. Se nós fecharmos essa porta, asfixiamos essas forças e interditamos que esse mecanismo funcione. Reenviamos a Turquia para os seus arcaísmos. Nós vivemos um processo onde tentamos, por um lado, empurrar a Turquia na nossa direção, para os nossos valores democráticos, o que é bom. Por outro lado, tentamos, muito claramente, estabelecer negócios. O que também é muito bom para a Turquia e para nós. Mas, francamente, sinto que muitas pessoas têm sobre a Turquia uma posição hipócrita. E é nesse sentido que eu acho que a posição de alguém como Sarkozy ou a nossa posição aqui no Parlamento, os deputados europeus da UMP, é uma posição clara. Nós não pensamos que a Turquia deve aderir à União Europeia. Isso não nos parece de acordo com o nosso projeto de Europa política e nós pensamos que a Turquia devia estar numa situação de parceria. E daí nós retiramos um certo número de consequências, por exemplo, sobre o facto de não abrir um certo número de capítulos de negociação que estão ligados à adesão em si. A união monetária, a política regional, coisas assim. Penso que é uma posição mais compreensível e eu sei que é isso que o presidente Sarkozy disse a Erdogan. Nós estamos perante uma dupla ameaça mundial, uma emergência formidável da China e da Índia em relação à qual são necessários reflexos comuns e, em segundo lugar, a crise do sistema financeiro americano. Não acredito de todo que a crise hipotecária americana seja um fenómeno isolado. Creio que é o anúncio de uma crise mais geral. A economia do país cresceu apoiada em dívidas. Deixe-me acabar com uma só frase. Eu penso que nós caminhamos para um período bastante duro, nos próximos 4, 5 anos, onde a resposta europeia será uma alternativa. E então os turcos estarão ao nosso lado. E lá, os turcos serão a nos côtés. Mas é nesse sentido que eu digo. Da mesma maneira que a Europa foi criada face à União Soviética durante a Guerra Fria, penso que hoje em dia é na mundialização, com as suas oportunidades e os seus insucessos, que a Europa pode encontrar alavanca para a sua personalidade e para o seu projeto. E com a Turquia do nosso lado, nós entramos no mundo muçulmano. É por aí que devemos agir, mas reconheço que existem reticências tanto na Turquia como na Europa, o que é uma pena. A inteligência diz-nos que devemos ser capazes de fazê-lo todos juntos, porque o interesse dos turcos não será pró-americano, estará ao nosso lado. Portanto, isso é possível, mas não será fácil. É uma questão que vale a pena colocar atualmente. Absolutamente.